Olá, boa noite, bem-vindos à live do Papo Glaucoma. A Pipa, minha cachorrinha, tá aqui latindo, dando boa noite pra vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma sexta-feira de live aqui no Papo Glaucoma e hoje a gente vai falar sobre criança, mas vocês que estão aqui me assistindo são todos adultos e vão continuar assistindo porque vocês têm filho, têm neto, têm sobrinho e todo mundo vai aprender como cuidar dos olhinhos das crianças hoje. Vou começar me apresentando para quem está chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Eu sou do Rio de Janeiro e eu tô aqui no Instagram e também no YouTube do Papo Glaucoma, seguindo com a minha missão de combater a cegueira com informação. Boa noite quem tá chegando aí, boa noite Inês, Marcos, Cris, Vanderlei, Maria do Carmo, Eliana, Ana Luísa, Elisimar, Anne. Bom, pessoal, nosso tema de hoje é um tema que é muito importante, até porque é uma coisa muito frequente, que é o aumento de escavação em crianças. Então, muitas das coisas que eu falo aqui no Instagram e também no YouTube, na verdade, quase tudo se aplica principalmente a adultos, porque adultos são as pessoas que com maior frequência têm glaucoma. Mas crianças também podem ter glaucoma e também podem ter alterações relacionadas ao glaucoma, e é sobre uma dessas alterações que a gente vai conversar hoje, que é o aumento de escavação. Luanges, obrigada pelo carinho, viu? Bom, vamos lá então falar de aumento de escavação. Primeiro de tudo, relembrando para quem não lembra o que é aumento de escavação. A gente tem um nervinho, que é o nervo óptico, e esse nervo faz a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro para a gente poder enxergar. Esse nervo ele é formado por um monte de neurônios e no meio desse monte de neurônios tem um buraquinho no meio desse nervo que a gente chama de escavação. E essa escavação ela tem tamanhos diferentes em pessoas diferentes. Da mesma forma que tem pessoas que têm olho azul e tem pessoas que têm olho castanho, tem pessoas que têm escavação grande e tem pessoas que têm escavação pequena. Então, o tamanho da escavação ela varia muito em funções de características genéticas nossas. E também em função de doenças que afetem esse nervo óptico. Então, existem várias doenças que afetam o nervo óptico e que podem causar aumento de escavação, e a doença mais comum que afeta o nervo óptico é, vocês sabem, o glaucoma, certo? Agora, nem todo mundo que tem aumento de escavação tem glaucoma. Como eu disse, tem outras doenças que afetam esse nervo e, além disso, tem características de anatomia de cada pessoa que também afetam esse nervo, certo? Então, agora que vocês relembraram o que é o aumento de escavação, eu vou começar a falar de como que a gente deve fazer essa avaliação do aumento de escavação nas crianças. Para começo de conversa, toda criança precisa de exame oftalmológico de rotina. Na verdade, todo mundo precisa de exame oftalmológico de rotina, inclusive as crianças. A recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é que assim que o bebezinho nasce, a gente já faz uma primeira avaliação, que é o teste do olhinho. O teste do olhinho geralmente ele é feito ainda na maternidade, mas o teste do olhinho ele não detecta alterações de glaucoma, certo? O teste do olhinho é capaz de detectar várias outras doenças. As principais doenças que o teste do olhinho faz o rastreio são a catarata congênita, que são os nenenzinhos que nascem com catarata, e também o retinoblastoma, que há uns meses todo mundo ouviu falar muito, que foi o caso da filhinha do Thiago Leifert, que fez uma divulgação muito grande e muito legal do retinoblastoma. Então, o teste do olhinho, ele detecta retinoblastoma e catarata congênita, principalmente, além de outras alterações. Então, não é possível detectar pelo teste do olhinho alterações de glaucoma, certo?
Numa criança que não tem nenhum sintoma, nenhuma queixa, que está tendo um desenvolvimento normal, a segunda avaliação vai ser feita com 6 meses. E aí a gente vai fazer um exame de fundo de olho, que é um exame que é bem mais completo do que o teste do olhinho. E aí sim, nesse exame, a gente pode sim detectar um aumento de escavação. Porque no exame de fundo de olho a gente visualiza o aspecto do nervo óptico, certo? Então, desde 6 meses de idade, a gente já consegue detectar aumento de escavação em bebezinhos. Depois, com 1 aninho de idade, esse neném deve outra vez passar por uma avaliação oftalmológica de rotina. E aí já é um exame bem mais completo. Nessa idade a gente consegue fazer quase tudo que a gente faz na avaliação de um adulto. Então a gente consegue ver o grau para saber se o neném precisa já usar óculos. A gente repete novamente o fundo de olho. A gente já consegue fazer alguns testes básicos para ter uma noção de se esse nenenzinho enxerga bem. Então, com 1 aninho de idade, a gente já faz uma avaliação oftalmológica super completa desse neném, certo? Agora, o glaucoma congênito, o glaucoma dos bebês, ele gera sintomas, ele é diferente do glaucoma do adulto. Então, o glaucoma congênito geralmente são crianças que apresentam lacrimejamento, que são crianças que apresentam sensibilidade muito intensa à claridade, e a gente vai diagnosticar baseado nos sintomas e prosseguindo com uma investigação. No caso dos bebês que têm alguma coisa suspeita de glaucoma, ou pela queixa de sintomas dos pais, ou por uma avaliação de um fundo de olho alterado com aumento de escavação, a gente precisa realizar uma série de exames que geralmente são feitos com o bebezinho sedado. A gente faz uma sedaçãozinha para o neném dormir e aí a gente faz todos esses exames para fazer essa investigação de glaucoma. Agora, eu vou falar um pouquinho mais aqui das crianças maiores agora, porque o mais frequente é a gente detectar o aumento de escavação nas crianças já em idade escolar, tá? Infelizmente, as pessoas não têm esse amplo conhecimento da necessidade de um exame oftalmológico de rotina para a criança e muitos passam por essa fase sem nunca ter feito o exame e geralmente só depois que a criancinha entra para a escola é que vai procurar o oftalmologista pela primeira vez. E aí a gente já consegue fazer um exame completo que nem a gente faz no adulto. A diferença básica do exame da criança é que a gente não costuma em crianças medir a pressão ocular, porque glaucoma em criança é muito raro. Então, a gente só mede a pressão ocular da criança se tem alguma coisa suspeita. Por exemplo, se no fundo de olho a gente detecta um aumento de escavação, ou então se tem uma história de ser uma criança muito alérgica e que usa muito corticoide, ou então se tem um histórico de ter pessoas com glaucoma na família. Aí é interessante sim a gente medir a pressão ocular. E a gente sempre faz nas crianças, tanto nas crianças quanto nos adultos, na verdade, o fundo de olho, que é o exame que detecta o aumento de escavação. O tema dessa live de hoje surgiu depois de uma consulta de telemedicina que eu fiz essa semana com um pai que estava desesperado com uma filhinha com um aumento de escavação. E, gente, se essas coisas já deixam a gente desesperada, imagina quando é num filho seu, como é que você não fica, tá? Agora, o que eu posso dizer para tranquilizar vocês que estão vivendo situações semelhantes é que na grande maioria dos casos, as crianças que têm aumento de escavação são o que a gente chama de aumento de escavação fisiológico, que é aquela pessoa que por anatomia sua, por genética, já nasceu com a escavação um pouquinho grande, mas sem ter nenhuma doença e vai continuar desse jeito pro resto da vida, certo? Como é que a gente diferencia se é isso ou se é glaucoma? Muito simples, através da medida da pressão ocular. Por quê? No adulto, o diagnóstico de glaucoma é muito difícil
tá? A gente precisa de muitos exames, de muito tempo de avaliação e de acompanhamento, porque no adulto as alterações são muito mais discretas, muito mais no limite. Então, o adulto que tem glaucoma inicial, ele tem uma escavação um pouquinho grande, com uma pressão meio ali no limite, ele não tem alterações muito chamativas, a não ser que seja um glaucoma já mais avançado, tá? Agora, na criança, isso é muito diferente, porque a criança que tem glaucoma, ela tem pressões oculares altíssimas, tá? Então, se a gente mede a pressão ocular da criança e a pressão tá normal, isso praticamente exclui o glaucoma. É claro que não é 100%, mas a gente quase que exclui esse diagnóstico de glaucoma se a criança tem uma pressão normal. Então, a suspeita que sobra nesses casos de aumento de escavação em crianças é saber se a criança tem um aumento de escavação fisiológico, que não é doença, tá tudo maravilhoso, ou se a criança tem uma alteração neurológica que pode estar causando esse aumento de escavação, certo? E aí, como é que a gente vai saber? A gente vai fazer uma avaliação geral dessa criança. Uma criança que não tem nenhum sintoma, nenhuma queixa, que está se desenvolvendo bem, que está indo bem na escola, essa criança é uma criança saudável. Não tem por que a gente ficar virando essa criança do avesso e fazendo um monte de exames, certo? Agora, se a criança tem alguma queixa, vale a pena a gente fazer uma investigação mais detalhada, sim. E aí, um exame que ajuda muito é o exame de OCT do nervo óptico, porque o OCT é um exame que mostra qualquer doença do nervo óptico. Então, se essa criança tiver algum problema neurológico, o OCT vai conseguir detectar. Agora, se por um lado o OCT é um exame que ajuda muito em criança, por outro lado, a gente tem um exame que é muito importante no adulto, mas que na criança ele não ajuda muita coisa, que é o exame de campo visual. Vocês que estão me assistindo, eu sei que vocês já fizeram alguma vez exame de campo visual. E aí pensa assim, se é difícil pra gente ficar 10 minutos naquela máquina, sem se mexer, prestando atenção naqueles pontinhos, imagina para uma criança. É uma luta. A criança não consegue fazer exame de campo visual, eles se distraem muito fácil. Então é um exame que em geral não ajuda muito. Mas em casos duvidosos, o OCT ajuda bastante nesses casos, certo? Pessoal que tem pergunta, balãozinho aqui, ó, com a interrogação, vocês mandam as dúvidas de vocês sobre aumento de escavação, principalmente nas crianças, que é o tema de hoje, certo? Quem perdeu o comecinho da live, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar no YouTube para vocês assistirem desde o começo. Mas, resumo da história. Aumento de escavação é uma alteração extremamente comum. Pode acontecer em até 20% das pessoas um aumento de escavação. Desculpa, falei errado, gente. Até 5% das pessoas. 5% das pessoas significa que uma em cada 20 pessoas tem aumento de escavação. Eu embaralhei os números aí, a matemática não é o forte, né, gente? Então, uma em cada 20 pessoas tem aumento de escavação sem ter glaucoma, sem ter doença nenhuma, que é o que a gente chama de aumento fisiológico de escavação, certo? Então, muitas vezes, quando a gente detecta aumento de escavação nas crianças, o mais comum é que seja um aumento fisiológico de escavação. Mas a gente precisa medir a pressão ocular para descartar o glaucoma, e se a criança tem qualquer outro sintoma, a gente precisa fazer uma investigação neurológica, certo? Pessoal que chegou agora, Yeri, Jane, Rochelle, Miguel, não se preocupem se perderam o começo, que amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube. Vamos lá começar então a responder as perguntinhas de vocês. A Anne Lili perguntou aqui qual é a finalidade da administração do nitrato de prata nos olhos dos recém-nascidos. Excelente pergunta, Anne. O nitrato de prata, ele serve para prevenir o que a gente chama de conjuntivite neonatal,
que é um tipo de conjuntivite que o bebezinho pode ter quando nasce por parto normal. Então o bebezinho nasce passando pelo canal vaginal da mãe e o olhinho vai entrar em contato com bactérias que são da vagina e que não é para estar no olho. Então isso pode desenvolver uma conjuntivite, e é uma conjuntivite bem intensa, a ponto do nenenzinho não abrir o olho de tanto pus que fica. Então o nitrato de prata, ele serve para prevenir essa conjuntivite neonatal. A Anne Lili tá contando aqui que tem uma filha de 8 anos e que sempre leva para consulta oftalmológica preventiva. Isso aí, perfeito, todo mundo tem que fazer. Então, lembrando a recomendação, teste do olhinho ao nascer, depois fundo de olho com 6 meses de idade, depois já dá para fazer uma avaliação completa com 1 aninho de idade e a partir daí, uma vez por ano, uma consulta com o oftalmologista. E ele está perguntando se tem como avaliar o tamanho da escavação pelo OCT e onde que encontra. Sim, é possível avaliar o tamanho da escavação pelo OCT, mas o tamanho da escavação não é a informação mais importante que o OCT dá pra gente. O melhor exame para avaliar tamanho de escavação é o fundo de olho, simples, feito no consultório e faz parte de todas as consultas de oftalmologia. Então, para avaliar tamanho da escavação, o fundo de olho é melhor do que o OCT. É o que a gente chama de exame padrão ouro. É o melhor exame para isso. O OCT, ele é o melhor exame para quantificar quanto tem de neurônio no nervo e na retina. Então, são coisas um pouquinho diferentes. O OCT, ele até mede o tamanho da escavação, inclusive tem uma tabela onde ele dá um monte de medidas, porque ele mede na horizontal, ele mede na vertical, ele mede em área, então ele faz várias medidas da escavação, mas nenhuma delas é o parâmetro mais importante. O parâmetro mais importante é o que a gente chama de espessura de camada de fibras nervosas, que é essa medida da quantidade de neurônios, tá bom? Deixa eu achar aqui mais dúvidas de vocês. A Elisimar pergunta se a conjuntivite alérgica tem cura. Bom, conjuntivite alérgica é uma conjuntivite crônica, então é diferente daquela conjuntivite viral que de um dia para o outro você acorda com aquele olho cheio de secreção. A conjuntivite alérgica ela é um quadro mais arrastado, daquele olho que tá sempre coçando, sempre vermelhinho, vira e mexe ele incha quando muda o tempo, tá? Como toda alergia, a alergia é alteração crônica, gente. A gente não cura uma alergia. Quem é alérgico pela vida inteira. O que a gente faz é controlar. E aí a gente controla com tratamento oftalmológico, usando colírio, compressa geladinha, lubrificante, e a gente controla com um alergista, porque para melhorar a conjuntivite alérgica tem que melhorar toda a alergia como um todo, tá? A conjuntivite alérgica ela é mais comum principalmente em meninos e na faixa de etária de 6 a 10 anos de idade. Depois disso ela tende a diminuir um pouco de intensidade, mas a pessoa tende a ter uma outra crise pela vida toda. A Kelly tá contando aqui que o filho dela já tem a pressão ocular alta, ela tem glaucoma, a avó ficou cega com glaucoma e o filho é pré-diabético e o oftalmologista já indicou o colírio e aí ela questiona se tá correto esse tipo de abordagem. Bom, Kelly, primeiro a gente precisa avaliar muito bem o que é que o oftalmologista se refere como pressão ocular alta, tá? A criança, ela já tem medidas de pressão ocular equivalentes à do adulto, tá? Então a pressão só é diferente para bebezinhos muito novinhos e que aí tem pressão ocular bem baixinha. Mas a criança, ela já tem níveis de pressão ocular de adulto. Então até 21 é normal mesmo para uma criança. Tá? Outra questão que a gente tem que levar em conta, na verdade tem várias questões, tá? Vou dar uma resumida aqui. A gente precisa levar em conta o histórico familiar, que foi o que você me contou, mas esse histórico familiar tem um detalhe. A genética do glaucoma da criança, ela é totalmente diferente da genética do glaucoma do adulto.
tá? Então, se na família tem casos de glaucoma em que as pessoas começaram a ter glaucoma com 40, com 50 anos de idade, o risco de a criança ter um glaucoma associado a essa genética é baixíssimo, porque são outros genes que são alterados em geral. Não digo que é zero porque a gente não conhece toda essa genética ainda, mas os genes que a gente conhece e que tem muita informação, eles são genes diferentes, tá? Mais uma questão que a gente precisa levar em conta na criança. O que está usando de medicamento? Por quê? Eu já falei aqui, teve live sobre o uso de corticoide. E uma das coisas que eu ensinei para vocês na live em que eu falei de uso de corticoide é que as crianças são grupo de risco para ter aumento da pressão ocular usando corticoide. E fazendo o gancho com a pergunta anterior da alergia, como as crianças frequentemente têm quadros alérgicos, frequentemente é prescrito corticoide para essas crianças usarem, seja bombinha de asma, seja colírio, que é o pior de todos, seja comprimido. Então, criança que usa corticoide sempre precisa medir a pressão ocular, certo? Agora, outro fato importante, grossura da córnea. Eu acho que não tem uma live, gente, que eu não falo de grossura da córnea, porque é uma coisa tão importante que é um tema que se encaixa em tudo que a gente discute. Então, quem tem a córnea muito grossa, naturalmente tem pressões oculares mais altas e isso não precisa de tratamento. Então, a criança está com a pressão alta, quanto que é a grossura da córnea dessa criança? Se essa córnea é muito grossa, pode muitas vezes ser normal essa pressão ocular um pouquinho mais alta, tá? Conclusão, não é nada simples de medir a pressão tá alta, toma um colírio. Na verdade, tem muito raciocínio e muita investigação por trás disso daí. Até porque, uma vez que a gente comece a tratar um glaucoma, glaucoma não tem cura. É um tratamento para o resto da vida. Então, imagina aí seu filho novinho e aí já tá tendo que começar um tratamento pela vida toda. Eu fui até olhar aqui se você mandou a idade, você não me mandou a idade. Mas imagina se seu filho tem lá 15 anos de idade e aí já vão passar um colírio para ele que ele vai ter que usar pela vida inteira. Precisa ser muito bem investigado, gente. Colírio também é remédio, colírio também tem efeito colateral. O colírio não é só uma gotinha inofensiva que a gente pinga por via das dúvidas. Então, se tem glaucoma, tem que tratar. Agora, precisa ter uma confirmação. A gente não pode ficar tratando por via das dúvidas e mudando toda a qualidade de vida dessa criança e toda a rotina dessa criança, tá? Vamos lá para mais dúvidas. A Maria do Carmo perguntou aqui se na paquimetria da criança os valores são os mesmos que no adulto. Sim, a grossura da córnea da criança é a mesma do adulto. Em geral, a gente considera normal uma grossura de córnea em torno de 540 a 555. A gente gosta muito para glaucoma dessa referência do 555. Então, a grossura da córnea da criança é sim a mesma do adulto. O Felipe está perguntando aqui se é possível viver 60 anos com glaucoma sem ficar cego. Bom, vários comentários sobre essa pergunta, Felipe. Primeiro que, se você está pensando em só enxergar até 60 anos de idade, suas expectativas estão muito baixas, viu? Eu tenho um monte de paciente com mais de 90 anos de idade. A expectativa de vida da população brasileira aumenta cada vez mais, tá? Atualmente, a expectativa de vida da população brasileira está na faixa de uns 80 anos de idade, tá? E tá rindo aqui, mais 60. Tem 30. Ah, então tá bom, agora ficou legal, porque agora se você tá com 30 e quer mais 60, chegou nos 90. Aí sim, aí ficou um bom planejamento pro seu futuro, tá? O que a gente tem que levar em conta, e aí vale pra criança e vale pra quem é jovem como você, tá, Felipe? A gente não trata glaucoma
pensando só no agora. A gente trata o glaucoma pensando lá na frente, porque o glaucoma é uma doença de progressão lenta. Então a gente trata o glaucoma justamente pensando em manter a visão pela vida toda, e sim, é perfeitamente possível manter a visão pela vida toda em qualquer idade que a gente descubra o glaucoma. Tá? Agora, quanto mais jovem vem esse diagnóstico, mais rigoroso tem que ser esse tratamento. Porque a pessoa que tem 70, ela vai conviver 20 anos com a doença. A criança que começa a ter um glaucoma infantil aos 10 anos de idade, ela vai conviver 80 anos com aquela doença. Então a gente não pode dar molezinho nenhum ali para aquela doença progredir, tá? Então quanto mais jovem é a pessoa, mais rigoroso tem que ser o tratamento, tá? Principalmente se a gente está falando de pessoas com menos 40 anos de idade, incluindo as crianças aí. Então, quanto mais jovem, mais rigoroso o tratamento, mas a gente consegue sim preservar a visão por toda a vida, certo? Quem são as pessoas que geralmente ficam cegas por glaucoma? Ou é a pessoa que não tratou, tá? E isso acontece, eu recebo às vezes pessoas que chegam no meu consultório e falam: doutora, há 10 anos atrás me falaram que tinha glaucoma, mas eu te confesso que eu não tratei, a situação financeira estava ruim, não deu para comprar o colírio, ou então eu relaxei com a minha saúde, estava preocupado com o trabalho, e aí 10 anos depois é que começa a vir essa perda de visão. Tá? Então as pessoas que descobrem muito avançado o glaucoma, essas também têm um risco maior de cegueira, porque no começo o glaucoma não dá sintoma nenhum, e aí isso vale para adulto, tá, gente? Porque na criança o glaucoma dá sintoma sim, mas no adulto o glaucoma quase não dá sintomas. Então se a pessoa não faz um exame de rotina e a gente não detecta, e aí ela só descobre quando já perdeu a visão, essa é uma pessoa que tem um risco maior de ficar cega pelo glaucoma. Agora, quando a gente descobre cedo, mesmo que em crianças, e a gente faz um tratamento rigoroso, por mais que seja um glaucoma infantil mais agressivo, a gente consegue sim preservar a visão por muitos anos e muitas vezes por toda a vida, tá? Falando nisso, eu gravei, esse final de semana teve sessão de gravação de vídeos para o YouTube, e eu gravei um vídeo falando sobre glaucoma juvenil, que é o glaucoma que começa na adolescência até a fase dos 20 e poucos anos, e tem um vídeo falando só sobre isso, então fiquem de olho que vai sair nas próximas semanas no YouTube, certo? Vocês estão me ouvindo ou tá sem som? Rê tá falando aqui que tá sem som, vocês estão conseguindo me ouvir? Normal? Beleza, obrigada, Felipe. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho da nossa live, então eu vou responder aqui a dúvida da Má Cristina, que acabou de chegar, e aí a gente encerra a live por hoje, que a gente já tá quase com 30 minutos de live, tá, pessoal? Ela tá contando aqui que o marido tem glaucoma, a mãe dele tinha, os irmãos têm, então uma família com um histórico bem significativo, né? Ele faz tratamento direitinho com exames, usa colírio, e ela tá perguntando aqui se os filhos têm que fazer exames. Bom, exames, pessoal, é um pouquinho controverso, tá? Consulta tem que fazer, tá? Todo mundo tem que fazer uma vez por ano uma consulta com o oftalmologista. Principalmente quem tem caso de glaucoma na família não pode de jeito nenhum passar mais de um ano sem ir ao oftalmologista, mesmo criança, tá? Agora, exames complementares, a gente entra numa questão que não é muito bem definida, tá? Eu gosto muito de, além da consulta, fazer uma complementação com o exame de gonioscopia para quem tem caso de glaucoma na família, tá? Tem muitos oftalmologistas que também indicam o exame de retinografia para a gente fazer um acompanhamento de quem tem um histórico familiar de glaucoma. E outra coisa que pode ser muito interessante da gente fazer
não todo ano, mas uma vez na vida, a gente dá uma geral e fazer os exames bem completos para a gente ter um registro inteiro de como é o campo visual, como é o OCT, como é a retinografia. Talvez não seja o melhor momento de fazer isso, depende da idade dos seus filhos. Se eles forem muito novinhos, certamente não é o melhor momento de fazer isso. Mas num adulto com um histórico familiar importante desses de glaucoma, vale a pena de tempos em tempos a gente fazer uma avaliação completa, mesmo que não tenha nada suspeito. Porque muitas vezes o que ajuda a gente a dar um diagnóstico de glaucoma muito no começo é a gente ter um comparativo de como era antes. Ela tá falando aqui que eles têm 26 e 28 anos, então sim, vale a pena fazer essa avaliação com certeza. O glaucoma é mais comum a partir de 40 anos de idade. Eu tenho poucos pacientes crianças, em crianças é bem raro, mas eu tenho um bocado de paciente ali na faixa dos 20, muitos 30 anos de idade, já com glaucoma. Então, essa já é uma faixa de idade que a gente tem que ter cuidado sim, tá? Então, todo mundo precisa, uma vez por ano, ir ao oftalmologista fazer um exame de rotina. E isso inclui crianças, isso inclui quem tem histórico familiar de glaucoma, todo mundo tem que fazer, porque é o único jeito de a gente detectar o glaucoma no começo. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, encerrando essa live que a gente falou sobre o aumento de escavação nas crianças. Quem perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube para vocês assistirem e também para mandar para os familiares de vocês. Então, vocês que têm glaucoma e aí tem aquele seu irmão que tem um filho que não sabe que tem que fazer uma avaliação, manda no grupo da família o link dessa live para todo mundo levar as crianças no oftalmologista. Quarta-feira tem vídeo novo no YouTube. Sexta-feira que vem tem live de novo. Quem quiser sugerir tema, manda mensagem no direct e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau e até a próxima.